Agora sim, ao vivo. Olá, pessoal, boa tarde. A gente está aqui mais uma live para a gente vir falar da ampliação da consciência. Estou esperando a Chan e a Shirley. Hoje a gente vai falar de um assunto. A Shirley já chegou? Oi, Su, tudo bem? Deixa eu chamar aqui a Shirley. Ver se ela entra. Ver se a Shirley entra. Oi, Rose. Nossa, eu tava Oi, pensando em você, Rose. Engraçado. tudo Oi, bom? tudo bom? Tudo, tô falando aqui, né, que eu entrei ao vivo e aí eu achei que tinha um outro ao vivo que apareceu para mim, aí eu desconectei, aí eu Que é vi que era eu mesmo. confeiteira e marqueteira? Tá ouvindo? Tá vendo? Tá aparecendo Deixa na eu ver. tela assim, confeiteira e marqueteira. Ai, foi Nossa, bizarro, né? Estranho. Não fui eu que coloquei, não. vou colocar o A Xan tá por aí também. Chan, deixa eu chamar a Chan, ainda não consigo. Chan, se você colocar aqui no... Ah, já consegui. Boa tarde. Acho que agora não tá aparecendo Oi, mais nada, né, de tudo bem? visitas. Oi, Agora virou Chan, tudo confeiteira e bem? marqueteira também, né? Mas você viu? Não. Não feito nada, nem sei. Faço os doces, né? Delícia. Bolo mínimo. Vamos Não, inovar, e né? ainda. Tem que fazer, tem que ser criativo. E hoje a gente vai falar sobre criatividade, porque a gente vai falar sobre a dor de ter os sonhos, Frustrados. né? Frustrada, a frustração de não realizar um sonho, e como isso nos deixa infelizes, tristes, sem prazer na vida, né? E sem vontade de criar mais nada, aquela coisa, né? Tudo dá errado mesmo, então eu não vou fazer mais nada da minha vida e só as coisas só dão certo para os outros, para mim não. Aí começa, porque quando a gente fica frustrado, tem muita Sim. raiva junto, né? E fica nos consumindo, por que fica nos consumindo? Porque mexe com as nossas águas, né? E água, nós somos 70% de água no corpo. E aí aquilo fica durante um tempo, uma sensação de incapacidade, uma sensação de que eu não de não realização mesmo, de um fracasso total, porque teve um sonho ali fracassado, né? E quando a gente fala fracasso, é bem uma palavra, uma informação nossa, do nosso cotidiano, porque se a gente for olhar bem, tá tudo certo do jeito que tá, mas aquilo que a gente está vivendo, que não foi realizado, dói, né? Dói de uma maneira que nos atormenta É. mesmo, né, Você meninas? sabe que essa semana, 2 dias atrás eu estava conversando com uma terapeuta amiga minha e ela estava me falando da frustração que ela estava sentindo por conta de um atendimento, né, que a gente vem fazendo com uma assistida e tal. E assim, você tenta todas as técnicas, você tenta trazer do inconsciente para o consciente as questões que ela precisa trabalhar, enfim. Mas, independente da postura da assistida, é a nossa postura, às vezes, enquanto terapeuta, né? Vem aquela frustração de, eu não estou conseguindo ajudar, eu não estou conseguindo fazer. E aí é a hora de botar o egozinho na sacola e falar, ok, vai ter muitas pessoas que a gente vai conseguir dar a mão, vai ter outras que elas não estão prontas, não é o momento. E aí é a hora de trabalhar com essa frustração, né? De entender que, assim, cara, claro que a vontade de ajudar é muito grande, claro que a vontade de fazer é legal, mas é entender os nossos limites, entender até onde dá para ir. Eu acho que a frustração vem daí, né? Da gente ficar tentando bater naquela tecla, insistindo em algo que seja não tem mais como resolver. Então é entregar, né? É aceitar que ninguém é perfeito. Cada coisa tem o seu tempo, como você falou, né, Sô? Cada coisa tem o seu tempo. E quanto mais rápido a gente
percebe isso melhor, mas mesmo a gente que está aqui, né, falando sobre isso, na linha de frente atendendo, bate às vezes frustração, né, de não estar dando conta de entregar o que a gente gostaria de. Mas é importante entender o momento, entender as limitações nossas e do outro, e aceitar e deixar fluir. Porque senão essas más águas, né, que a gente, falando muito do chakra sacral, é isso. Esse sangue que sobe, que desce, essa água que sobe e desce, vai tomando conta e vai trazendo uma melancolia que é difícil às vezes sair dela. Então a gente tem que estar atenta a esses processos, né, Chan? É, eu acho que também a frustração vem muito de você não se conhecer no sentido dos seus medos, né? Quando você não domina, muitas vezes, a você mesmo, e esse dominar está bem entre aspas, né? Nessa questão de autoconhecimento. Porque quando você identifica em você situações que mexem com essas suas emoções, então, por exemplo, vou falar de mim, que eu sempre não identificava os meus medos. Então, como dominar, como identificar, como acolher, como não me frustrar, se eu nem sabia que ele existia, né? Então, esse olhar de você ir se conhecendo, identificando, no caso, trouxe aqui os medos, eu me frustrava muito. A frustração ia muito grande em vários setores da minha vida, porque eu não identificava isso, né? Então, as minhas mágoas, as minhas más águas, né, iam ficando paradas, iam virando lodinhos, né? Iam virando aquela aguinha fedidinha ali, porque eu não sabia dar vazão para as minhas emoções, né? Eu não conseguia canalizar para o lugar certo e trazer de volta para mim a responsabilidade do que fazer, né? De como mudar, de como ter atitude. E está muito nessa questão da emoção, né? Como que eu posso ser criativa, mas estar com a água parada? Como é que vai fluir a criatividade, né? O chakra básico, o chakra sacral... hoje eu estou de laranja, tá? Vocês não tinham blusa Eu não laranja achei hoje, nada laranja né? no armário. Então, chakra sacral tem a cor laranja, né? E ele também está muito ligado à criatividade. Então, como que eu posso ser criativo? Como eu posso dar vazão para essa criatividade se as minhas emoções elas estão lá todas naquela aguinha parada, cheia de frustração, criando pensamentos que vão me deixando mais triste, mais para baixo? Ela vai sair, mas ela vai sair de repente de uma forma mais agressiva, né? A sua criatividade, ela vai canalizar o que você está sentindo, mas nem por isso você vai estar entendendo o que ela está querendo dizer, né? Nem por isso você vai estar entendendo quais são essas emoções que estão gerando essa agressividade, que estão gerando esse medo da vida, né? Está muito ligado ao básico, em que você ainda está naquela questão de sobreviver, mas de trazer para a sua criatividade, trazer para o movimento do yin, do yang, do masculino e do feminino, dessa questão da sexualidade, né? Então, vamos trazer esse olhar aqui um pouquinho mais, vamos, né, discorrer um pouco mais sobre isso. É isso mesmo. E estava aqui agora vendo algumas pessoas e a questão, né, que esse lugar da frustração e o lugar que a gente vai trabalhando esse chakra, ele tem muito a ver com a nossa criatividade, né, que eu acho que eu falou. Então, se eu criei água e levei um balde de água fria, eu tô na minha concepção, e seja isso com ideias, com projetos, com filhos, né, que a gente criou ali. E às vezes não sai da maneira que a gente, na nossa cabeça, a gente acharia certo, porque a gente tem lá dentro de nós uma caixinha de certo e errado. Isso aqui é certo, eu classifico tudo que vai chegando até a mim, eu vou classificando como certo, errado, certo, errado. Então, esse chakra, que ele é responsável, né, por balizar as nossas águas do corpo, nossas emoções, e está carregado, sobrecarregado, né, por aquilo que eu estou vivendo no momento, porque veio aquela emoção forte, acionou meus pensamentos, acionou os hormônios,
do meu corpo, aí eu começo a ficar ansiosa, achar que nada vai dar certo, porque aquilo não aconteceu da maneira que eu queria. E também tem uma outra questão, é o medo do desprazer, né? Tem pessoas que gostam de viver só no lugar que lhe dá prazer, né? É o que o Freud dizia, uma zona, não é uma zona de realidade, é uma zona ali que está também trazendo ilusão. Porque se eu quero viver só um lado da moeda, como que eu vou saber o outro como que é? A gente tem que dar passos, a gente dá passos com a nossa perna esquerda e nossa direita, e assim a gente vai equilibrando. Então, querer ficar só vivendo no prazer, só eu tendo aquilo que eu quero, fazendo birra quando a vida não me dá aquilo que eu suponho que a vida deveria me dar. E aí começo a fazer essa birra com a vida. Não saiu do jeito que eu queria, no tempo que eu queria. Quem é esse eu? O ego, né? A nossa alma que está vivendo uma jornada aí do herói e no momento dessa jornada pensando que ela está sozinha. Ela não está sozinha. Ela tem um guia, ela tem um mental superior. Ela não é só emoção e pensamento. Ela é muito mais do que isso. Então, nessa busca dá uma sensação de muita solidão, né? Então, às vezes a pessoa, ela começa a sentir dor física mesmo, né? Parece que ela carregou um peso. Aí esse chakra que fica abaixo do umbigo, ele não é só na frente, ele é atrás também, dá dor também nas costas, aquela dor lombar, pode dar aquela sensação de cistite quando a urina, porque ela rege as águas, a urina, que a urina sai mais quente, mais, né? Fica ali uma questão, aquela sensação de baixa energia. Então, poxa, jogou um balde de água fria. Então, parece que eu estava ali vivendo num lugar de realização, aí veio o balde de água fria e me tirou ali da minha zona de prazer e, ao mesmo tempo, da minha realização. Eu estou só pensando naquele pedacinho, eu não consigo ampliar a minha mente. Aí começa a dar muita ansiedade. A pessoa, dependendo da pessoa, se ela tem a dor, por exemplo, da rejeição, e ela luta contra isso, ela começa a se sobrecarregar, né? Então, eu tenho que fazer isso, começa a se chicotear, fazer aquilo, para sair desse jeito, a culpa foi minha, eu não sei o quê. Então, começa toda uma dor, um sofrimento que é real, muito real, mas ela, para sair daquela sensação, tem um jeito de se sentir um pouco melhor, que é trabalhar esse chakra. O conhecimento, ele nos salva. Se eu tô, todo mundo passa por isso. Mas se eu tenho esse conhecimento, eu posso meditar, parar um pouquinho, respirar, sentir as minhas águas, já deixar um chazinho ali do lado, né? E começar a vibrar dentro de mim numa outra energia, né? Trazendo, né? No momento, num primeiro momento, não dá para vibrar numa outra energia, mas eu posso só ir liberando esse chakra com alguns exercícios, com algumas pulsações, para começar a me sentir melhor. Então, saber desses vórtices de energia na nossa aura, no nosso campo energético, é essencial para essa jornada que a gente vive aqui na Terra. Então, antes esse conhecimento era oculto. Só algumas pessoas que poderiam saber, e seriam aquelas pessoas que se dedicam, que tinham um perfil que não ia de ética, de moral, porque é um conhecimento muito importante. Hoje isso é divulgado, mas o quanto que a gente internaliza mesmo esse conhecimento para nos tirar do dia a dia daquela dor que a gente está passando, E né, assim, Shirley? outro dia minha filha mora fora do Brasil, né? Aí ela me liga falando que estava achando que estava com rins, com dor, com pedra nos rins, enfim. Falei, tá com medo de quê? Aí ela, não. Eu falei, não, vamos conversar. Traz isso. O que está te causando esse medo todo? Não, mãe, eu tô falando que eu tô fazendo. Quando eu faço xixi arde, eu falei, ok, você tá com uma questão nos rins. Rins tem a ver com o quê? Com medo, com o que você não está conseguindo lidar. E aí a gente foi puxando a conversa e claramente a gente chegou na questão de frustração e de medo dela. E eu estou trazendo isso só para a pessoa poder entender, inclusive pais, né? A gente como educadores, né, também,
Outro dia eu estava ouvindo a doutora Ana Beatriz falar que nunca se teve tanto suicídio. E assim, antes, há anos atrás, quando a pessoa ia para o suicídio, ela ia para quê? No processo de depressão bem pesado, geralmente era alguma questão muito grave. Hoje em dia, por muito pouco, os adolescentes estão cortando os pulsos, sabe? A gente vê isso, né? Claro que não é que é culpa de pai e mãe, mas se a gente conseguisse, todos nós, ter essa consciência do quão é importante manter esses chakras em equilíbrio, trabalhar a frustração. Por que esses jovens hoje, por muito pouco, desistem de tudo, né? Porque não aprenderam a lidar com a frustração. Porque não lhe foi ensinado que, cara, vai ter muito não pela vida. E tá tudo certo, e é isso que faz a gente melhor, e é isso que faz a gente evoluir. Agora, enquanto eu fico tentando poupar esses filhos o tempo todo, né, dando muito, fazendo muito, entregando muito, eles vão crescendo sem ferramentas para lidar. Eles vão crescendo assim, tão sem força que qualquer coisinha balança, e qualquer coisinha eles resolvem que querem sair de cena, né? E é muito triste observar isso. Então, assim, por que a gente está aqui toda semana batendo nessa tecla de espiritualidade, de olhar para as energias, de mais do que se entupir com um monte de remédio, entender quais são as emoções que trazem as dores e as doenças, porque a gente vai parar de se medicar muito menos. Voltando ao exemplo lá que eu comecei a falar da minha filha, quando ela começou a falar para mim, colocar o medo que ela estava sentindo, o que estava startando, qual era a questão dela, ela já foi aliviando. Tem lá as gotinhas homeopáticas que ela levou, porque ela sempre foi tratada com homeopatia, mas assim, ajudou também. Mas só de falar e dela entender que aquilo não era tão grande assim, que calma, ia ter jeito, era só ela ir pelo caminho A, pelo caminho B, mas só dela falar, só dela externalizar e entender que o que estava startando aquela quase crise renal era um medo grande de uma situação que ela estava achando que não tinha controle, mas ela tinha, era só olhar de uma outra forma. Então, assim, tudo passa pelas emoções. A gente precisa realmente entender que, assim, esse corpo físico só está refletindo as más águas, as frustrações, as emoções que não foram tratadas, que não foram olhadas. Então, assim, e como a Sônia falou, às vezes não precisa muito, às vezes é que nem eu falei, uma conversa com a minha filha, uma gotinha homeopática, uma posição de yoga, um chá que te acalma um pouquinho. Outro dia minha mãe chegou aqui muito estressada, eu peguei chá de lavanda para ela. Ela dormiu a noite toda quietinha, ela falou, Chile, o que tinha naquele chá? Eu falei, nada. Só era um chá específico, amor, e assim, era um chá específico, e é claro, né? Era um chá específico para quê? Para baixar um pouco aquela ansiedade dela, que ela é uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, às vezes parece que é muito complicado, mas não. Às vezes uma boa posição de yoga, uma meditação, um chá, uma boa conversa. Mas tudo tem a ver com trazer do inconsciente para o consciente e começar a olhar para os processos. Isso elimina tanto remédio, gente. Não é, Xan? Fala a verdade. Sim, sim. Elimina mesmo, muito remédio. O conhecimento nesse sentido de você trazer pro dia a dia é sensacional. A gente está aqui, a gente vai todo dia fazendo um pouquinho desse exercício, porque também temos as nossas dificuldades na vida, né? E também vamos olhando para isso. E eu acho também assim, quando você fica preso nas suas frustrações, o chakra sacral, ele deixa a gente muito num ciclo vicioso de pensamentos, né? A gente traz muito para o racional, porque se eu não estou dando conta da emoção, eu estou mandando para a razão. E aí eu quero categorizar as minhas emoções, eu quero colocar as caixinhas onde eu tenho que me encaixar para poder ficar dentro do conteúdo de todo mundo. Então eu vou fazendo o quê? A minha mente, ela vai enrijecendo o meu sentir. Eu vou me desconectando desse meu sentir. Então, aí você vai dando vazão cada vez mais para os sentimentos, porque eles ficam que nem panela de pressão. Se você não reconhece aquela dor, se você não quer olhar para aquele sentimento, você põe a tampa na panela, a panela vai começar a querer expulsar essa tampa. A mesma coisa, você fala para o seu sentir, eu não quero sentir raiva, eu não quero ficar com medo,
Eu não vou olhar para isso agora, porque agora eu quero fazer tal coisa. Então, eu estou querendo controlar o meu sentir. Eu estou racionalizando. E aí vai acontecer o quê? O universo vai trazer mais situações do mesmo, porque é para você olhar, é para você acolher, né? É para você ressignificar dentro de você. Eu achei legal uma definição que eu vi de dor, que é assim, ó, dor é o desejo de ser amado. E uma dor aguda, ela sempre procura a culpa, ela vira o seu inimigo. E olha que interessante, né? Porque é isso, eu ponho a tampa na panela, não quero olhar, falo para o meu sentir, fica quieto, não quero ver você, agora não, agora não, agora não. E aí vai vir a dor. Em algum lugar isso vai se manifestar. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma dor no seu quadril, você vai ter um problema do rim que nem teve a filha da Shirley, né? O xixi quentinho que sai naquele quente, ou o seu desejo sexual vai começar a mudar, ou o desejo da vida vai ficar apático, você não vai ter prazer em fazer nada, né? Para algum lugar, essa dor vai, mesmo que você ainda não identifique 100% ela como uma dor. Mas a longo prazo, ela vai contaminando, né? É o fungo, vai ali te entrando por vários lugares, porque você não quer ver. Quando ela fica aguda, ou seja, já se instalou aquele processo de dor, uma tristeza profunda, né? Uma ansiedade, um problema mais sério da parte ginecológica. Então já está instalado. A dor já existe ali instalada no seu corpo, já está mostrando para você. E se ela fica constante, toda hora te cutucando ali, então, assim, aonde é que eu estou levando, eu estou me castigando, eu estou olhando com um olho ruim, né? Ao invés de eu pegar aquilo e acolher, trazer para mim e falar, tudo bem, eu estou com medo de perder essa pessoa. Eu estou realmente me sentindo insegura em fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque aquilo eu não sei onde eu vou chegar se eu fizer, eu vou me expor muito. Então, quando você começa a aceitar, né, a aceitar que existe possibilidades dentro de você, que existe a possibilidade de você ter medo, de você estar estagnada naquela situação, naquela emoção, você começa a abrir janelinhas, você começa a abrir porta, você começa a pegar a tampa da sua panela e deixar um pouco o ar quente sair, para você começar a identificar o que você pode fazer com isso. Porque tudo é energia, né? Eu penso, eu estou gerando energia dentro do meu corpo. Essa energia que eu estou gerando, ela vai para fora também. Então, se eu estou pondo a tampa na panela, se eu estou fingindo que eu não estou vendo, eu estou colocando para dentro do meu corpo. Né? E, consequentemente, isso energeticamente também vai estar as pessoas ao lado. Então, as pessoas que te rodeiam, elas vão estar percebendo que você está mais... Nossa, aquela pessoa ficou tão assim, séria, né? Parece que não tem muita alegria. Nossa, tudo que ela fala, parece que nada tem prazer. Não importa o que faça, vai lá fazer aquela viagem maravilhosa, que é o meu sonho de consumo. A pessoa volta, parece que foi ali para a esquina e voltou, sem prazer nenhum. Então, ao redor, as pessoas vão percebendo que algo está ruim, né? Então, por que que eu não posso trazer esse movimento de acolher para mim? Por que eu não posso aceitar que existe uma dor, né? Existe um lugar dentro de mim que precisa de ajuda, que precisa ser acolhido, que eu preciso ir de encontro a um tratamento. Então, eu preciso ir de encontro a uma yoga para fazer um movimento, começar a mexer nesses chakras, começar a mexer no meu corpo físico que está registrando tudo. Eu preciso procurar, né, uma psicanálise. Eu preciso conversar com alguém que eu confio muito, porque eu preciso, pelo menos, começar a reconhecer que isso existe em mim, porque às vezes fica tão fechadinho que nunca nem exteriorizou isso, você nunca pôs para fora, então vai ficando maior também. Então, deixa eu conversar com uma pessoa,
né, uma amiga, e aí aquilo a pessoa traz uma opção para você, traz uma oportunidade. Aí vamos comigo fazer um exercício lá do chakra que eu fiz num curso, foi super legal. Vamos ver como é que é isso. Vamos estudar sobre esse assunto. Começa a aparecer as janelinhas para você começar a olhar para isso, a você começar a identificar em você aonde está esse desequilíbrio, né? Porque a gente sabe que é um novelo de lã, né? Você puxa e aí dá umas enroladinhas, aparecem outros, né? Porque a energia ela não está num lugar só, ela está no todo, é igual a sua emoção. Você gera emoção, ela não vai estar num lugar só registrado, ela também vai estar em todo o seu campo. Porque é assim que funciona, é assim que nós funcionamos, né? É isso mesmo. Tem aquela questão do excesso, né? A questão do excesso nesse chakra também, na nossa vida, da gente não se sentir frustrado, muitas vezes a gente vai para um excesso. Então, esse chakra com muito excesso de energia sexualizada, ou aquela pessoa que ela tem muita criatividade, ela tem um monte de coisas na cabeça, ela não para, e ela é intensa, ela tem que falar, 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 porque também é um chakra da expressão, né? O chakra, o sacral, na região embaixo do umbigo, ela é ligada às gônadas, à nossa criação, à nossa criatividade. Isso tudo em excesso, imagina aquela pessoa, né, que ela fica viciada, ela começa a ter alguns vícios, vícios em pornografias ou vícios em coisas intensas, assim, que parece que ela não pode viver sem, né? Então, pensar que a energia sexual é uma energia que está ligada a um lugar que está muito prazer e também ligada a um crescimento da pessoa, né? E a gente falou semana passada da Kundalini, que já falou, né? Quando começa a sentir tudo isso. Então, eu vi um vídeo, alguém falando essa semana que no palco teve não sei se foi essa semana ou esse mês, uma pessoa, uma cantora, eu não vou lembrar agora o nome, essas cantoras novas que eles falam desse funk brega, né, que está aí e faz parte de desenvolver principalmente esses três chakras, essas energias, e que ela teve um ato sexual em cima do palco, né? Então, olha para onde vai, né, quando a gente está num excesso tão grande, porque eu quero um prazer sem igual, aquilo que a Chan falou, né? A pessoa, ela pode estar numa baixa, porque esse chakra mexe dá uma baixa energia, você pode estar lá nos Alpes suíços, e você vai falar, só isso, não é? Ou você vai estar nos Alpes suíços, estou colocando aqui os Alpes, porque veio aqui na minha cabeça, tá? Pode estar lá, sei lá, na praia do Ceará, aquela coisa linda dos lençóis maranhenses, e você falar, eu quero mais, isso é pouco, agora vamos para não sei aonde. Então, o excesso é venenoso, né? Tanto o excesso para mais, para menos. Então, a nossa vida é buscar esse equilíbrio. E como que eu encontro esse equilíbrio na minha vida, né? Quando eu sei que eu vou projetar alguma coisa, eu vou criar alguma coisa, que nós somos co-criadoras, que a gente tem uma centelha divina dentro da gente, a gente fala isso porque nós três aqui somos espiritualistas, somos psicanalistas, espiritualistas, trabalhamos com energia, com tratamentos energéticos. Então, onde que eu, né, quando eu estou passando por uma situação, como eu consigo me colocar para não entrar numa sobrecarga de energia desse chakra, né? Eu sei que eu vou criar alguma coisa, mas tudo esbarra. Nós somos em 8 bilhões, né? A minha aura vai esbarrar com a da Shirley, vai esbarrar aqui com a da Chan. E aí? O que que eu vou fazer da minha vida? Né? Tem um tempo das coisas se realizarem. E aí eu não aguento realizar esse tempo. A Suzana colocou, eu estou identificando através da psicanálise, principalmente pela dor na família. É isso mesmo, né, Su? Essa dor, né, da gente criar e aquilo não ser do jeito que a gente pensou que iria ser, mas as coisas têm vida, né? As coisas têm os seus momentos. Tudo já foi
colocado pela física quântica, tudo é energia. Tudo, até onde a gente está, matéria é energia condensada. Então, se tudo é energia, cada um tem vida própria. Eu crio e vai para o mundo, eu crio e vai para o mundo, né? E às vezes, naquele momento ali, não é o momento daquilo crescer e se realizar. E aí, como que eu vou me alinhando e me equilibrando na minha vida fazendo isso, sem perder a energia, sem sentir que isso me dá uma baixa total, que eu não consigo nem viver, né? Então, se eu estou passando por uma frustração, eu posso colocar bastante energia nesse chakra, né? E, e pulsar mesmo energia nesse chakra, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, meditar, parar um pouquinho, né? Começar a ter mais confiança, porque eu perdi a confiança total, né? Os três chakras, o umbilical, o sacral e o básico, eles estão muito ligados aqui, nesse lugar material. Então, parece que eu perdi, parece que eu não tenho mais nada, parece que nada mais faz sentido na minha vida. Então, dá uma dor tremenda, né? E as mulheres podem ter cólicas horríveis, aquele momento que chega, que ela vive, não está conseguindo lidar com o seu feminino, não está conseguindo alinhar Umas falhadas, o né? feminino, né? Então, dá muita Deu dor. umas Não, pode falhadinhas, falar. deu umas sumidinhas e voltou, ficou oscilando um pouquinho a sua voz. Você quer concluir isso? Agora tá, acho que dá. Então, as mulheres têm muitas cólicas, então, algo físico, né? Além das águas, dos rins, da bexiga, também a mulher tem as cólicas muito fortes, né? Endometriose, a falta de prazer. Então, tudo isso, né, é um sinal para colocar energia nesse chakra, para intensificar o trabalho nesse chakra. E não tem algo fora, né? Tem que ser de dentro para fora. Você tem que olhar para você. Não adianta. Você pode ir ali, tudo ajuda, né? Igual tomar banho ajuda. Mas se você vai lá se sair e já tem uma lama perto, não adiantou quase nada, né? Então, o trabalho é de dentro para fora. Aí tudo vai ajudando. Os chás, os cristais, a, as, receber energia vai ajudando. Mas se a pessoa, ela, né, igual a Shirley começou a dizer aqui, ela não tem uma vontade dentro dela de ter eu quero mudança na minha vida, eu quero uma transformação, nada de fora vai ajudar, porque bate e volta. Então tem que ser algo que eu decido fazer, Não, e tá? assim, né? Fala, Shirley. E é importante, a gente pode fazer a nossa parte de levar a pessoa a entender os processos, mas o trabalho vai ser sempre dela. Eu gosto de usar exemplos que eu acho que fica mais claro. Eu atendi há um tempo atrás, eu acho que não sei nem se eu já compartilhei isso aqui, mas uma mulher nova, 30 e poucos anos, que estava sempre startando candidíase, sempre, 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 sempre. Sempre com candidíase. E aí, quando a gente abre o processo dela, no caso foi uma constelação, me vem que o marido dela era 20 anos mais velho que ela. E aí, assim, claro que com muito jeito, né? A gente foi entender o seguinte: ela não estava buscando um marido, ela estava buscando um pai. Por uma série de questões de infância, do pai biológico dela, enfim. Então, assim, você não tem tesão pelo seu pai, você tem tesão pelo seu marido. Então, quando cai essa ficha, ela se assusta e fala, mas ele é meu marido. Falo, não, você quer que ele te mime. E aí até as falas que ela traz, né? A frustração que ela tinha dele não mimá-la, né? Do marido não mimá-la como o pai, como o padrasto fez, enfim. E aí isso tudo vai... E, de novo, o físico começa a gritar. No caso dela, gritava como? Através de um processo de candidíase. Por quê? Porque é muito incômodo a gente ter uma relação sexual com uma candidíase. Né? Então, assim, era uma maneira, né, muito inconsciente do corpo dizer, eu rejeito esse parceiro. E rejeito esse parceiro por quê? Porque aquele homem estava na vida dela não como parceiro e marido, mas como pai. Então, assim, aí tá. O processo terapêutico traz a resposta. Olha, esse é o problema. Agora, dali para frente é com ela. E com ela como?
fazendo os processos internos, entendendo que, assim, ok, eu quero mesmo continuar com esse homem como meu marido e não como meu pai, ou eu estou querendo que ele fique sempre como meu pai. Aí é a autorresponsabilidade, que você traz até a consciência, você consegue até mostrar o que está pegando. Agora, a cura, digamos assim, ou sair daquele problema, não sou eu, não é a Sônia, não é a Xena que vai fazer. É a pessoa se conhecendo, né, entendendo, de novo, como a Xan falou agora há pouco, é um processo de autoconhecimento. Quer dizer, por conta de todas as minhas dores e carências, eu fui buscar um pai e não um parceiro. Então, como é que eu trabalho isso para transformar aquele parceiro em parceiro de fato e não mantê-lo como pai? Mas aí é um trabalho nosso interno. E agora, existem psicanálise, existem terapias. Eu gosto muito de falar para as pessoas quando está com esse chakra sacral meio, né? Que nem a Sônia falou, sem vontade, sem ânimo. Vai para a dança. Dança também é um negócio bem legal. Se movimenta. Ou então, você gosta de lidar com terra, vai fazer um jardim, não sei. Mas, assim, começa a colocar essa energia da criação, né? A arte, vai fazer algum tipo de artesanato, você gosta de pintar, você gosta de bordar. Como é importante isso, né? Para a gente poder acionar, startar mesmo esses processos criativos. Às vezes, até isso ajuda num processo, se a pessoa está lá fazendo terapia, você fala, vamos fazer mandala? Ela fala, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Você está colocando as cores, escolhendo as pedrinhas, pintando tal. Ali você começa a acionar esse teu lado criativo. E isso vai te ajudar, inclusive, a tomar decisões e atitudes mais criativas. Então, está tudo muito, muito interrelacionado, né, meninas? Né, Chan? Isso daí são os prazeres sensoriais, né? Porque o chakra sacral é muito do prazer. E aí a gente traz para o sensorial. Então, quando eu danço, eu estou tendo a expressão, né? Eu tô ouvindo, eu tô na audição, algo que me gera uma emoção, me gera um prazer. Eu estou no movimento do corpo, eu posso estar no tato, né? Eu posso estar me tocando, estar sendo tocada por outra pessoa, né? Eu posso ter a visão, onde ali naquele movimento eu estou vendo as pessoas se divertirem, as pessoas rirem, traz também essa emoção. Então você percebe que assim os sentidos, né, o mundo sensorial, ele traz muito prazer ou desprazer, né? Então quando nós ficamos muito na mídia, né, muito na compra, no que o outro tem, na vida perfeita de Doriana e das pessoas, você vai criando o quê? Você vai criando, gerando dores para você, vai gerando percepções e sensações ruins, que é já por uma certa vibração sua, por você já não estar com este prazer na sua vida. Então você está vendo também algo que entrou numa sintonia, que vai alimentar mais aquilo. Por isso que cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado aonde você está indo, né? Os locais em que você está deixando a sua energia entrar e se misturando, porque tudo entra sem a gente estar tão ligado, né? É automático, ele está ali, porque é uma coisa que é nata do ser humano. Você não precisa ficar pensando para ter isso, né? O teu ouvido ele está ouvindo sem você pensar. Mas e o que está entrando? Também muitas vezes. Então, por isso que essa intenção de você saber aonde você está colocando esse seu prazer sensorial. Porque isso vai dizer muito da sua vida, muito das suas dores, do seu sofrimento, se você está se vitimizando ou se você está ficando agressivo, como que você está, né? Então, se você está num lugar onde a música, né, é uma música agressiva, você está em sintonia com aquela música agressiva. Se você está num lugar onde a música é sensual, vamos dizer assim, desqualificada, né, desvalorizando a mulher, você também está nessa sintonia, né? Então, você também está se desqualificando. E aí a gente traz para esse mundo energético, né? Quais são as dores que eu estou levando? Porque eu estou me sintonizando nesses lugares. Então, se você for também pensar na questão dos instintos,
e falando sobre o chakra sacral, que está falando sobre esses prazeres, né? Então, a gente pode ir muito para um instinto de luxúria, né? Onde eu quero estar somente em lugares lindos, maravilhosos, em que me proporciona conversas, muitas vezes, que não tem toda essa profundidade, né? E pessoas que eu não conheço, que eu não tenho uma amizade, mas para mim estar naquele lugar é algo que me preenche. Mas qual é a dor que está por trás disso, né? Qual é o vazio? Porque às vezes, né, não é nem a dor, né? Às vezes é o vazio, é a ausência de qualquer coisa. E eu quero preencher isso. Eu quero ir de encontro. Então, eu acho que se eu tive vamos dizer, uma infância muito pobre, eu estar num lugar muito rico, com pessoas muito ricas, me preenche, né? Me deixa feliz. Mas percebe que é uma polaridade que pode não estar tão nesse equilíbrio quanto você está imaginando, né? Então, os instintos, ele pode te levar para lugares em que você, na observação, vai trazer para esse presente, né? Vai trazer para o que você está querendo ali, de alguma maneira, não perceber. E aí você pode estar usando as ferramentas que a gente sempre fala. Então, se é os sentidos, então eu trago uma música agradável, né? Onde eu vou poder dar uma respirada, vou dar uma acalmada para eu me conectar com a minha essência, para eu me conectar com as coisas boas, para me conectar com o que eu tenho de bom em mim. Porque a gente não é só coisa ruim, né? A gente não tem só sofrimento, só dor, só reclamações. A gente tem muita coisa boa. Mas é que a nossa mente lembra, aquela que para de sentir, está no racional, ela quer falar, não, 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 só isso daqui que é bom. Então, quando você traz uma boa música, quando você aprecia a natureza que você está ali entregue, os óleos essenciais, né, os aromas que te trazem tranquilidade, calma, você tem a oportunidade de se conectar, de entrar em contato com isso que existe em você também, né, que está dentro de você. Ele só não está sendo olhado por você, porque a gente acaba dando conta do que está mais aflorado, né? Deixa eu ver aqui, a Lilian fala aqui, ó, hoje estou mais atenta sobre os biomas que desenvolvi, buscando compreender os sinais com os ambientes. É isso. E até uma deixa boa, Lilian, que assim, os ovários, eles são a nossa fonte de criação, né? É aonde tem a criatividade. Então, se eu não tenho essa fonte de criatividade funcionando, então é necessário olhar um pouco para esses medos, né? Olhar para esse lado, por que eu não estou sendo criativa? Por que eu não estou deixando que o meu lar, né, o meu corpo físico flua naturalmente numa criatividade emocional, numa criatividade mental, numa criatividade espiritual, num prazer de estar em todos os lugares permeando esse estado natural que deveríamos estar sempre ativamente, né? Prazerosamente deveríamos estar nesses lugares. A Suzana também fala que ela tem dor na lombar, né? E que é o chakra, gente, ele não é só na frente ou atrás, é como um vórtice de energia que pega sempre o lado da frente e o lado de trás. Então, também, então, quem está em qualquer tipo de dor ou presenciando, né, algo na sua vida emocional que tem a ver com esse chakra, tudo isso que a gente falou, pulsa uma luz branca primeiramente, sente essa luz pulsar nesse chakra. É que a gente não tem imagens aqui, eu nem sei se dá para colocar no Insta. Mas sente como se fosse uma luz branca pulsar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Sente esse chakra, ele vai esquentar ou vai esfriar, dependendo do seu corpo. Vai dar uma grande aliviada. É como o Wagner Borges fala, a boca do chakra, ele fala a boca do chakra. A boca do chakra parece que limpa, abre aquele peso daquela frustração, daquelas mágoas, daquelas emoções mais densas, dá uma soltura. E quando dá aquela soltura, aí você vem com a luz laranja, que é a cor desse chakra, e dá
aquela pulsada de luz laranja, o tanto que você conseguiu, o tanto de tempo que você tiver para você, né? Porque a gente tem muito compromisso com o outro, e é o compromisso com o outro que nos dá lugares, né? Porque a gente acorda cedo para trabalhar, porque o outro está nos esperando, ou nossos filhos, ou clientes, ou assistidos, e não sei o quê. Mas quando é pra gente, vou acordar cedo para quê? Para eu fazer uma coisa para mim, só para mim, né? Parece que fica pouco, mas esse é a chave do nosso sucesso. É a gente nos colocar como prioridade. E nos colocar como prioridade não é não colocar o outro mais como prioridade, né? Porque a gente já coloca. É se colocar também. Então, eu não vou deixar de ter meus compromissos e fazer o que eu sinto vontade de fazer pelo outro. Mas eu vou fazer também para mim. A gente faz poucas coisas, gente. Olha na sua agenda, cada um de vocês que estão aqui. Olha o seu dia a dia. Geralmente é para o outro. Então, ter um tempo para si mesmo é o segredo, né? Por isso que os monges tibetanos iam lá se isolar numa caverna, né? Porque ali eles podiam ficar longe dos sentidos, ficar com eles mesmos e desenvolver muito mais rápido. Mas a gente não precisa ir para uma caverna, a gente pode ter 20 minutinhos de manhã só para a gente no nosso quarto, sentado na cadeira, sentindo os chakras, pulsando luz ali antes de começar o dia. A vida já começa outra, porque a nossa alma, que é a nossa emoção, e o nosso corpo racional, eles vão começar uma jornada no dia. Então, por que não fazer essa jornada sentindo muito mais leveza, sentindo prazer, menos amargura, né? Senão eu começo a ter tanto desprazer, tanto, tanta amargura que eu vou ter o quê? Uma diabetes, para reter, né? Mais açúcar. Então, o nosso corpo, ele fala muito com a gente, né? E não é desfazendo dos remédios nem da ciência, porque eles são essenciais hoje no nosso dia a dia. Mas é pensando o porquê que a gente às vezes fica numa dependência. E nada que é dependência é legal, porque a gente não está na nossa autonomia. Então, é só por isso. Então, cuidar da gente, dar esse ressignificar um pouquinho de tempo, nem que seja alguns minutos, para a gente pensar no que nos frustra, nos nossos sonhos, colocar mesmo no papel tudo que não foi realizado e falar, tá bom, agora isso daqui, vamos colocar uma folha limpa agora. Tira do seu campo, porque tudo que a gente fica ali macetando, fica grudado na gente, né? Então, não foi realizado isso, nem isso, nem isso. Não precisa fazer isso no final do ano. A gente pode fazer isso antes. Então, o que eu não quero mais? Não quero mais isso. Vamos refazer, né? Quero agora pensar em outras coisas, quero outros objetivos e vamos ver. Ah, não deu certo, vou colocar um prazo. Não deu, tiro da minha lista, faz outro. É assim que a gente vai fazendo. Então, senão a gente fica apegado, nunca fez. Aquela pessoa que sempre ela tá voltando no loop no tempo. Ah, porque quando eu tinha 15 anos eu não ganhei a flor vermelha. Poxa, se dê a flor vermelha hoje, se você já pode, passa para frente. Agora eu quero laranja, quero rosas, nem quero mais flores, quero plantas na terra, né? Então, é deixar o que foi. Deixa, solta essa barreira de água, essa mágoa, solta, faz esse exercício e começa. A nossa vida é essa, tá bom? E aí? E assim, né? De repente é importante também, que nem você falou, refaça. Tá difícil, tô batendo, batendo, batendo a cabeça, aquilo não tá, aquele desejo não tá se concretizando. De repente o caminho não é esse. Então, assim, dá um passo atrás, rever os sonhos, rever os desejos, o que é realmente para mim ou não, o que eu quero de verdade ou eu estou fazendo porque eu acho que eu tenho que, ou porque o vizinho fez, então eu acho que é mais bonito e eu vou fazer igual. Tudo, né, gente? A gente passa pelo autoconhecimento, assim. Entenda o que é para você. Entenda de fato o que te faz feliz e não o que você está fazendo para mostrar para o outro, para o outro vizinho, família, enfim. Você tem que estar bem. E de repente você colocou uma lista enorme de coisas para fazer que geralmente metade delas não tem nada a ver com você. Tem a ver
com o outro, tem a ver com a sociedade, tem a ver com o ego. A gente tem que ter muito cuidado com essa coisa do ego também. Foi como eu coloquei lá no início, né? Vai ter coisas que eu vou dar conta, vai ter coisas que não, e tudo bem. E tudo bem. O que não dá é para desanimar, é deixar de lado. É por isso que a gente pega tantos processos nos nossos atendimentos de pessoas com depressão. A depressão é o quê? É um vazio. Eu desisti. As coisas param de fazer sentido, né? E aí eu tô tão, Tô frustrada. a frustração é tamanha que eu deixo de sonhar. Perde E energia, né? Falta. manter esse chakra sacral harmonizado fala disso, né? Fala do quê? De manter essa energia da criação, esse desejo mesmo de fazer diferente. E, de novo, fazer o que é melhor para você. Refaça, se for o caso, refaça 20 vezes os planos e os sonhos. Só não deixe eles de lado. Né, menina? Deixa eu Eu queria sonhar. deixar que a ideia de o prazer Sonhar é uma ideia. O prazer, ele vem de coisas bonitas, de coisas belas, coisas que te inspiram com alegria, com felicidade, né? Então, se inspirem em lugares, situações, pessoas que traz essa beleza, a beleza da palavra que vem, que sai da boca, né? A beleza do conteúdo que vem junto com aquilo que você sente quando a pessoa fala, né? Traz a beleza da natureza, o perfume da flor, né? Os aromas das ervas. Traz isso como um movimento para você se autocurar sempre, né? Um movimento de você sempre trazer esses sentidos, o prazer de estar na vida em pequenas coisas. O prazer não está só em viajar de jatinho para a Europa, né? O prazer não está só nisso. Ele pode ser prazeroso, mas para muitos pode nem ser mais prazeroso, né? Então, o que realmente te dá prazer? Aquilo que muitas vezes é imutável, né? Que não vai mudar, é inabalável. Então, é o amor de uma pessoa, né? Da sua mãe, do seu pai ou de um irmão. São coisas que você se alimenta desse prazer também, dessa troca. Né? E eu queria deixar aqui algumas frases para você olhar quando você estiver meditando, pensar nisso, né? Eu me permito viver a transformação. Eu deixo brotar em mim a energia e a força criadora. Eu me conecto. Acabou o Eu som, me Chan. conecto com as coisas pequenas e belas da vida. A bateria está acabando. Eu tenho prazer em viver. Pequenas frases que você pode meditando, ou até às vezes você está ali no momento fazendo alguma coisa na sua casa, que você pode, com a respiração, e repetir a frase para você. Repetir a frase para você, né? São pequenas maneiras de você começar um movimento para estar olhando aí mais profundamente. Prazer, meninas. Tchau para todos. Se vê semana que Boa vem. tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada a todos.